Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula virtual, não é isso? Nossa primeira de muitas, por enquanto de muitas, não é isso? Vamos lá. Vejam só, nossa disciplina de interpretação textual, vocês sabem disso, já são meus alunos do ano passado, já são muito desenrolados, tá certo? O nome é o mesmo virtual é Alexei, tá certo? Estamos aqui no segundo ano e a gente vai falar sobre intencionalidade discursiva. Pessoal, esse assunto da gente é um assunto muito curto, não é isso? Se você olhar direitinho pela palavra, eu já comentei com vocês muito em sala de aula, às vezes analisa a palavra, olha o nome, intencionalidade discursiva. Se você lembra o que é discurso, não é isso? Que é uma fala, e essa fala normalmente é para ser entendida, que pode ser falada, que pode ser escrita, não é? Intencionalidade vem de intenção. Então, qual a intenção do meu discurso? É a intenção de quê? De provocar? É a intenção apenas de passar uma informação? A minha intenção é vender um produto? A minha intenção é vender uma ideia? A minha intenção é levar a pensar? Então, qual a intenção desse discurso? É isso que a gente tem que analisar aqui. Lembra que eu sempre falo com vocês, nós somos seres pensantes, não é isso? Nós não podemos ficar limitados. Falaram isso e ponto final, é desse jeito, é daquele jeito. Não é assim não. Então você tem que parar, ouvir o texto, analisar, perceber qual a intenção discursiva, qual a intencionalidade discursiva daquele texto. Seja ele falado, seja numa imagem, o que for. Às vezes ele é curtinho, é uma imagem apenas, não é? Aí eu coloquei aqui uma definição, tá? Intencionalidade discursiva é a verdadeira intenção que existe por trás de alguma mensagem ou informação. É comum nos depararmos com textos ou informações que diz uma coisa, mas na verdade o seu objetivo é dizer outra coisa referente à intenção do autor, tá? Então, as pessoas falam um texto, colocam lá um texto, colocam o seu discurso e nem sempre está muito claro. Ou ele dá margem para várias interpretações. E você que é leitor, né, nós que somos os leitores, é que nós vamos dizer, eita, agora isso aqui eu vou olhar e dizer, a intenção era essa, não tem intenção nenhuma. Isso serve para tudo. Isso serve para músicas. Nós temos músicas, por exemplo, que elas não falam muito. Não tem muita intenção discursiva em si. Talvez seja só em relação ao ritmo, não é isso? Mas tem música que leva você a lembrar de situações acontecidas há um bom tempo. Tem letras musicais, né? Melhor dizendo assim, do que a música em si, que leva você a ficar muito triste, que leva você a ficar muito alegre, não é isso? Então ela vai depender muito. Tem pessoas que fazem isso de forma proposital. Tem pessoas que fazem talvez nem tenham mesmo essa intenção. Isso pode acontecer, tá certo? Saibam disso. Então, intencionalidade discursiva é a intenção daquele discurso. Qual foi a intenção? E vamos lá. Coloquei aqui 3 exemplos para a gente trabalhar aqui em sala de aula, que inclusive está no livro de vocês. Está lá, né? Capítulo 6, página 10, o livro 2 de vocês, né? Aí ele diz, Os Ninguéms, de Eduardo Galeano. Esse texto é um pouquinho curto, né? Eu vou ler só essa partezinha. Ele diz, as pulgas sonham em comprar um cão e os ninguéms com deixar a pobreza. Que em algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a cântaros. Mas a boa sorte não chova ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte. Por mais que os ninguéms a chamem, e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Isso aqui é o início do texto. Quem são esses ninguéms? Qual foi a intenção do Eduardo Galeano de colocar esse texto e colocar bem claro lá no título, Os Ninguéms? Pessoal, ninguém pode ser qualquer pessoa que esteja nesse percurso aqui que ele colocou. Nós temos pessoas, talvez da nossa família, talvez nossos amigos, talvez pessoas um pouco distantes, mas alguns que nós conhecemos, né? Talvez isso, que estão aqui vivendo, não é isso? E meio que pararam no tempo. Estão lá só reclamando da vida, não é? A vida está ruim, não se organizam financeiramente, e aí quando olha, não faz muita coisa, se acha, na verdade, um ninguém. Não é? Não produz, ou o que produz acha que não foi bem feito, ou aquela produção não vai dar em nada, então ali ele para com aquela situação e tal. Então ele se acha um ninguém. Então esse ninguém do Eduardo Galeano vai servir para uma série de pessoas, tá? Desde que ela se encaixe nesse padrão de ser ninguém. Perceba que ninguém vai ser o contrário de alguém.
não é isso? Alguém, uma pessoa que fez o diferencial. Que aí pode ser uma série de pessoas também. Mas aqui ele está se referindo às pessoas que reclamam muito. As pessoas que sonham em comprar o cão. As pulgas sonham em comprar o cão e os ninguém com deixar a pobreza. Ou seja, as pessoas querem deixar a pobreza em um dia mágico. Não querem fazer nada para sair da pobreza. Não é isso? Só reclama e não passa daquilo. Então a intencionalidade discursiva desse texto, do Eduardo Galeano, talvez seja chegar naquela pessoa que diga assim, você que é ninguém, faça alguma coisa. Porque não vai haver mágica, não. Se você não fizer, você vai continuar sendo ninguém, tá? Então, a intencionalidade discursiva aí, ela é de machucar. Eu vou machucar, vou falar alguma coisa e ver se alguém disse, eita, isso aí tem a ver comigo. Não é isso? E eu vou fazer alguma coisa porque eu não quero ser esse ninguém, não. Eu quero sair de dentro desse texto. Eu quero mudar para ser um alguém, tá? Nós temos uma imagem que eu acho bem interessante, espero que vocês entendam essa imagem, não é? Que é uma propaganda, que é esta aqui. Olha para isso. Não é? Se você não olhar o que tem dito, o que está lendo aqui, o que é que você vai olhar? Uma letra, descaradamente, uma letra aqui na parte branca, não é isso? Uma letrinha aqui, uma letra L, não é? Só que se eu analisar direitinho, nós temos aqui a parte final de um carro. Nós temos aqui, lembra que é um caminhão baú? Aquele caminhão grande, tem aquele baú assim fechado, né? Normalmente de alumínio, eu acredito. Aqui está a parte de trás dele, não é? Aqui é a parte de baixo, aqui, esse é o cano de escape, é aquela partezinha que sobe, né? Não fica muito claro. Aqui está o pneu, parte do pneu, não é isso? Do caminhão. Qual é a intencionalidade dessa imagem? Isso é uma propaganda da empresa Fiat que ela diz: ou você olha a letra ou o caminhão. E o texto, perceba que é um pouco antigo, ele diz, não mande SMS enquanto dirige, que hoje, na verdade, será a mensagem pelo WhatsApp. Não é isso? O SMS ainda existe, mas não é tão utilizado quanto o WhatsApp. Então, o que acontece? Qual é a intenção desse texto? Não é? Acho que nem todos aí vão entender essa imagem aqui, tem no livro de vocês, mostrando o L ou o caminhão. Então, o caminhão está daqui para cá, só a partezinha do final, tá? Então, qual é a ideia? Você está dirigindo, vai apenas dirigir. Não faz duas coisas ao mesmo tempo, porque pode acontecer um acidente. Pode acontecer algo fatal na sua vida, tá? Então, você precisa ficar atento. Então, perceba que a intencionalidade discursiva, ela vai ser sobre qualquer coisa. Não tem uma coisa específica. Isso aqui se for intencionalidade discursiva, é sobre assunto tal. Não, não é isso não. Ele vai variar de várias formas. Perceba que aqui é uma publicidade, tá certo? E ele falando sobre isso. Isso já aconteceu muitas vezes e continua acontecendo. O que acontece? Nós temos pessoas, bem comum isso acontecer, guiando o carro e com o celular na mão. E nas duas coisas ao mesmo tempo. E uma série de acidentes já aconteceram justamente por conta disso. Porque fica muito complicado, às vezes minha mãe fala assim, você satisfazer ou satisfazer a dois senhores. Ou você dirige ou você fica no celular. Mas a gente fala, eu faço isso tranquilamente, não tem problema. Ainda bem que não teve problema. Não espere ter, não. É melhor você evitar. Então, a intencionalidade discursiva desse texto aqui é ele fazer justamente isso. Chamar a atenção para você que está dirigindo, não é isso? Aqui ele mostra a traseira de um caminhão. Normalmente o caminhão é um transporte de trabalho, não é? É um transporte pesado. Então, quando acontece um acidente de caminhão, é bem complicado pelo peso. Às vezes ele pega em outro carro, outras pessoas, é bem mais complicado. Mas todo acidente, se for com você, ele é bem complicado. Então, a ideia aqui é chamar a atenção. Ou dirige, ou vê o celular, ou manda mensagem. Tá? Não faça as duas coisas, porque não vai dar certo. Ou você olha a letra ou o caminhão. Perceba que o ou ele exclui ou uma coisa ou outra. O texto anterior, lá do Ninguém, do Galeano, ele é um texto longo, um texto escrito, não é um texto um pouco longo, até curtinho. Nesse caso aqui, é uma publicidade bem curta. Uma imagem que talvez se você olhar só para aqui não fosse perceber, mas quando você olhasse para cá, os dois que você talvez vai entender. E mesmo assim, talvez algum não esteja entendendo que aqui tem a partezinha final de um caminhão daqui para cá. Como se aqui fosse a rua, né, digamos aqui, e aqui o finalzinho do caminhão.
Tá? Então a intenção do texto é essa, chamar atenção para você que é motorista e claro para você também que é pedestre. Que se você não vê que a pessoa está lá desatento no volante, você não fica atento a isso, você pode se prejudicar também se sofrer um acidente. Tá? Nós temos um outro texto, tá certo? Que aí eu acho engraçado às vezes, né? Que ele se refere à reforma ortográfica. Aí está aqui, ó, uma série de coisas aqui, o pessoal bem antigo, né, lá na antiguidade, e aí quando chegou a nova reforma ortográfica, ele disse, refaça tudo. Olha a situação do pobrezinho aqui, a situação que ele vai fazer para fazer toda a mudança. Isso aqui, pessoal, na verdade, acaba sendo um exagero, porque a reforma ortográfica, essa última que nós tivemos, foi uma reforma curta. Ela não chegou nem a 2% da língua portuguesa, claro, dependendo da quantidade, né, 2% pode ser até muita coisa. Mas veja, tiveram uma série de situações engraçadas, digamos assim, isso é muito comum, porque as pessoas atropelam as coisas. Né? Alguns falam que coloca o carro na frente dos bois, um ditado bem antigo aí, mas vocês são bons de ditado. É o que acontece. Quando começou essa nova mudança, essa reforma ortográfica, muitas pessoas ficaram, né, sem saber o que era e a gente acaba não pesquisando. E aí fala, é porque agora eu não sei mais nada, uma série de regras, eu saí da sala de aula, professores que não são da língua portuguesa reclamando porque eu não vou saber mais, porque eu me saí da sala de aula e tal. Claro, é uma preocupação aceitável, né? Eu lembro de uma professora que ela chegou na sala de aula, e não era professora de português, claro, e disse, minha gente, vai ser muito estranho agora a palavra céu sem acento. E aí os alunos do terceiro ano disseram, oxe, professora, a palavra céu não tem mais acento? Ela disse, não. Com a reforma ortográfica, a palavra céu mudou o acento. Não tem mais acento. Igual a palavra voo também não tem mais acento e tal. E aí, por coincidência, por azar ou por sorte, né, a próxima aula foi a minha aula. E quando eu cheguei, ela tinha falado no final da aula, os alunos disseram, professor, a palavra céu não tem mais acento. Que negócio estranho. Eu disse, tem sim. A palavra céu continua com acento. Não, mas a professora disse que não disse. Não, ela se atrapalhou. Não é? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Não é para se refazer tudo. A mudança foi pouco, 2% apenas da língua portuguesa. A palavra céu, ela continua com acento. Porque o que foi que mudou em relação a esta palavra céu e por que teve se atrapalhou um pouco em relação a isso? Os ditongos, né? Ditongos duas, o H na mesma sílaba, no caso, tiveram algumas mudanças. Só que só foi no ditongo que também é uma palavra paroxítona. O que é a palavra paroxítona? Quando a penúltima é sílaba tônica. Nós tínhamos palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Só para a gente lembrar disso. Se a sílaba tônica for a última, pegando a palavra reforma como exemplo, for a última, será oxítona. Se ela for a penúltima, é paroxítona. Se for a antepenúltima, é proparoxítona. Não é isso? Então, as três últimas palavras em português são sílabas tônicas, devem ser sílabas tônicas. Se ela for uma sílaba só, a gente chama só de monossílabo, ou tônico ou átono. O que acontece? Se for um ditongo aberto e for paroxítona, ela não se acentua. Mas só se for o ditongo oi ou ei. Aí nós temos como exemplo heróico, que nós temos herói, não é? O o-i, heróico. Então não se acentua mais. Mas se for herói, continua com acento, porque herói é oxítona. Então a palavra céu, ela é monossílabo. E outra é só o ditongo oi e ei. Céu é el, não entra. Não é isso? Então, essa questão do refaça tudo, foi é interessante, porque é como se fosse uma sátira, né? Para brincar um pouquinho com as pessoas que exageraram, apareceu, eita, reforma ortográfica, agora não sei o que é que eu faço. Né? Meio que se desespera. E na verdade não precisa de desespero, você vai trabalhando, né, com o dia a dia, né, lendo, fazendo exercício, fazendo uma situação ou outra, e você começa a pegar o jeito, até porque, como eu já disse, é 2% ainda, 2% da língua portuguesa. Aí vejam, intencionalidade discursiva é quando o autor tem intenção de fazer algo naquele discurso. Perceba que nos textos aqui, ó, nós tivemos intenções diferenciadas. No primeiro texto, a intenção era mostrar a algumas pessoas que não são ninguém que elas façam alguma coisa, porque por mágica não vão sair não, para que ela seja alguém. Essa foi uma intenção. Então nós tínhamos aí, não tem uma quantidade exata não tem exatidão nisso não é? Nós tínhamos um segundo texto
que é uma propaganda que a intenção é para que você, motorista, preste atenção. Não utilize o celular enquanto estiver dirigindo. Então a intenção agora foi de educar. Não foi mais agora de chamar atenção para isso em relação a ninguém. Foi de educar. Ah, não sabe utilizar? Não, tem que utilizar. Faça isso para não receber um acidente. Não é? A intenção do terceiro texto foi a intenção de satirizar, de chamar a atenção que as pessoas muitas vezes exageram, né? Eita, meu Deus, eu preciso fazer tudo e agora o que é que eu faço da minha vida? Não precisa. Algumas palavras mudaram. E aí, claro, em relação a essa reforma ortográfica, pessoal, eu sempre chamo a atenção porque o visual é muito estranho. Né? Nós tínhamos um texto chamado autorretrato. A palavra autorretrato eram duas palavras, auto, hífen, retrato. Agora é uma palavra só com 2 R's, autorretrato. Até porque se o R sozinho, entre vogais, né, ele tem som de Rá, que ia ficar autorretrato, ia mudar. Tá? Então o visual é muito estranho, tá certo? Esse capítulo da gente é um capítulo muito curto, tá? Nós vamos mais fazer as questões. As questões aí são mais interessantes para a gente ver quais são as intenções, não é isso? Dos discursos que vai ter nos textos. E aí nós vamos ter mesmo uma infinidade de discursos, tá certo? Então essa nossa primeira aula vai ser essa nossa primeira aula virtual, claro, vai ser uma aula mais curta. As demais a gente vai passar um pouco mais de tempo. Belezinha? Valeu, até a próxima.